Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 25 de novembro, continuamos então nossa jornada bíblica percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Que beleza a nossa live de ontem com o Padre Nelito. Quem não teve a oportunidade de assistir, ainda pode no nosso canal, vou deixar aí logo a seguir o link para você assistir, vale a pena. O Padre Nelito deu uma grande contribuição para a compreensão dos Atos dos Apóstolos, para buscarmos luzes para o nosso tempo. Então fica o convite para vocês assistirem a live de ontem. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto bíblico de hoje começa então no versículo 18 do capítulo também 18. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila iam com ele. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou aí os companheiros e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não aceitou. No entanto, ao despedir-se, falou: Voltarei de novo para junto de vocês, se Deus quiser. Zarpou de Éfeso e desembarcou em Cesareia. Subiu para saudar a igreja e depois desceu para Antioquia. Passado algum tempo aí, partiu de novo e foi atravessando as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente e dominava as Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com fervor de espírito, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou então a falar na sinagoga com toda a franqueza. Ao ouvi-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e, com mais precisão, lhe explicaram o caminho. Como Apolo desejasse partir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Ao chegar, prestou um grande serviço aos que haviam recebido a graça da fé. De fato, ele rebatia vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lucas não diz quanto tempo Paulo permaneceu em Corinto. Deve ter sido bastante tempo. Sua decisão de partir para Éfeso deve ter sido influenciada por Priscila e Áquila, que estavam se mudando para Éfeso, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 19. Paulo, todavia, pretende ir para a Síria. Como se menciona Cesareia logo depois, tratar-se-ia da Palestina? Também não é claro. Cencreia é o porto de Corinto no mar Egeu. Aí Paulo raspa a cabeça fazendo uma promessa. Tratava-se de um ritual judaico, o voto de nazireato, em que a pessoa deixava os cabelos crescerem até conseguir a realização do pedido e depois cortar os cabelos novamente só em Jerusalém. Vários problemas. Qual era a promessa? Somente fazer boa viagem? Pouco. Algo mais importante? Não se diz o quê. De acordo com a visão de Paulo sobre o judaísmo, devia ser algo grave. E para onde partia Paulo?
para Éfeso, para Antioquia ou para Jerusalém? Aqui temos a maior dificuldade. Em Éfeso, Paulo permanece pouco tempo, segundo Lucas. Dedica-se a discutir com os judeus na sinagoga. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, capital da província da Ásia, grande centro de comércio entre o Oriente e o Ocidente. A cidade era também grande centro religioso, sede do templo da deusa Ártemis. Segundo Lucas, Paulo permaneceu sempre discutindo com judeus que, ao que parece, o aceitavam muito bem, tanto que insistem para que ele fique mais tempo. Mas Paulo parte, prometendo voltar. Com efeito, Éfeso já estivera em seus desejos, mas não fora anteriormente possível. De fato, Paulo voltará para Éfeso, onde acontecerá a terceira fase de sua missão. Paulo desembarca em Cesareia, porto de Jerusalém. Daí vai, literalmente, sobe para saudar a igreja. Mas qual? A de Cesareia ou a de Jerusalém? A dupla subir-descer na Bíblia sempre se refere a Jerusalém. Por outro lado, a menção de a igreja faz pensar na primeira comunidade, o foco central do fenômeno cristão. Se assim é, então entendemos o itinerário de Paulo e a sua promessa feita em Cencreia. Os estudiosos colocam neste momento o Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15. A viagem mencionada naquela ocasião teria acontecido agora. Entendemos então a promessa feita em Cencreia. Paulo estava fazendo voto para que a sua espinhosa visita a Jerusalém desse certo. Não era para menos. Estavam colocando dúvidas sobre o seu apostolado entre os pagãos. Aqui entra Apolo, outro ponto controvertido em Lucas. Quem era ele? Chega a Éfeso vindo de Alexandria. Isso já diz muito. Alexandria era o centro do judaísmo da diáspora, da dispersão de todos os judeus que viviam fora da Palestina. Aí fora feita a tradução da Bíblia em grego, a famosa 70, e aí também tinham sido escritos os livros deuterocanônicos que nunca foram aceitos pelos judeus como livros sagrados. Apolo pertencia a esse ambiente. O nome judeu significa em Atos que ele não era cristão. Entretanto, exercia muita influência em Éfeso. Fala com eloquência das Escrituras e conhece muito bem a Jesus. Como assim? Também se diz que só conhecia o batismo de João. Seria ele um batista que se tornara discípulo de Jesus? Neste caso, um Jesus que só seria visto na sua vida terrestre. O fato é que Priscila e Áquila, sem dúvida os líderes da comunidade cristã de Éfeso, resolvem completar a formação cristã de Apolo. Certamente a mensagem da ressurreição de Jesus, transformando a jesuologia de Apolo em cristianismo. Apolo é controvertido. Sua influência foi grande em Éfeso e principalmente em Corinto. Chegou a rivalizar com Paulo. O que temia Paulo? Parece que o aspecto carismático e eloquente de Apolo provocava dúvidas em Paulo. Isso nós podemos conferir no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. O fato é que Apolo suscitava simpatia nas comunidades e até receber ajuda para prosseguir a sua atividade, chegando a ofuscar um pouco a influência de Paulo. Conforme a notícia de Atos, Apolo fala aos judeus em público, talvez porque a sinagoga já fora fechada aos cristãos. Fala do messianismo, mensagem típica dos judeus. Será que Apolo continuava apenas judeu sem chegar ao anúncio cristão centrado na ressurreição? São questões que esse texto de hoje nos inspira. Um texto que não tem uma firmeza histórica organizada, mas que fala dessa itinerância, dessa missão que não para. Paulo vai, Paulo caminha. E Priscila e Áquila são grandes companheiros. Então hoje a grande questão para nós é essa. Somos chamados a ser uma igreja em saída, uma igreja missionária. Você se sente participante da missão da igreja? Então, que você possa refletir sobre isso nesse dia de hoje. Você se sente participante da missão da igreja, essa igreja em saída, essa igreja de portas abertas que é chamada as periferias do mundo?
Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.